valorizam? Esse é o tema da nossa live hoje, que é um tema extremamente sensível, é um tema que pode afetar de uma forma muito profunda como a gente se relaciona com a nossa profissão, com o nosso trabalho e com o que faz a gente ganhar dinheiro. Em primeiro lugar, eu quero dar boas-vindas para todo mundo que vier assistir aqui. Isso aqui é uma maratona de lives que eu tô fazendo até o dia do lançamento da Jornada Rap 10K. A Jornada Rap 10K vai ser um evento online e gratuito que eu vou conduzir para falar sobre os caminhos, o meu método que leva a representação comercial, a fazer pelo menos 10K por mês com representação comercial, mesmo começando do zero. E quem não está começando do zero, chegar a esse patamar muito mais rápido e passar disso também. Ou seja, é sobre representação comercial. Bom, se você tem interesse, eu te convido, te inscreve lá no link, lá na minha bio, já entra no nosso grupo do Whats. Quem tá no nosso grupo do Whats recebe todos os dias um presente meu, que é o mapa mental dessas lives, dessa maratona de lives que eu tô fazendo todos os dias. Muitas vezes vocês podem ouvir alguma coisa que interessa mais no detalhe ou não, e eu relaciono ali no mapa mental tudo que eu falo aqui nas lives. E também gostaria de pedir que vocês interajam comigo, coloquem perguntas. Se eu não consigo responder alguma coisa no momento da live, eu busco depois essas perguntas e eu vou ir atrás para responder todas elas, vai ser o maior prazer. Bom, quando a gente fala, já vou começar direto no nosso tema, tá? Que é a valorização ou a falta de valorização aonde a gente está, aonde a gente está trabalhando e como isso afeta não só as nossas vendas, mas como as nossas tomadas de decisão na vida, para a gente às vezes mudar de carreira e empreender. Isso afeta muito ótimos, maravilhosos vendedores que muitas vezes estão em locais onde eles não conseguem exercer todo o seu potencial e muito menos serem remunerados à altura, tá? Então, vamos começar e eu vou em seguida contar um pouco de algumas histórias que eu passei na minha trajetória, que são histórias que mostram também erros que eu cometi, porque a gente não consegue aprender sem errar, errar faz parte da trajetória, mas o meu objetivo aqui é compartilhar isso para que vocês tentem não cometerem alguns erros que eu cometi e também para compartilhar, para a gente ver que, poxa, faz parte da caminhada. Então, quando a gente fala de valorização, existem dois lados da valorização. Sermos valorizados, né? Ou seja, a gente exteriorizar o nosso valor a ponto de ele ser percebido e ser quantificado em valor, mas também o ambiente onde a gente se encontra. Muitas vezes a gente está num ambiente que não adianta a gente se valorizar, porque o ambiente não vê valor naquilo que a gente tem para oferecer. E é aí que a gente vai conversar, porque é aí que a gente tem que se mexer. Bom, começando com uma história, tá? Para dar um exemplo de uma forma bem dolorida que eu aprendi como é que é esse jogo da valorização quando a gente tem time, quando a gente tem equipe. Quando eu comecei, como representante, inclusive, eu comecei a montar o meu time de vendas. Como eu era muito júnior, o time que eu montei também era muito júnior. Só que, por ser um time muito júnior, era um time muito aguerrido e muito preso aos valores da empresa que eu estava construindo. Só que com o crescimento da minha empresa, eu comecei a querer aumentar o meu time. E foi aí que eu cometi um erro muito grande, que é um erro muito comum que muitas empresas cometem. Tanto empresas no início, quanto empresas já mais antigas. Que é, na hora que tu vai aumentar o teu time, tu comete um erro horrível, que é valorizar mais
quem está entrando, valorizar mais o time que está entrando do que o time que tu já tem e que te ajudou a chegar até ali. Eu tenho a impressão que até me respondam aqui no chat, se vocês puderem, se vocês já viram isso acontecer. A empresa chegou até um determinado tempo com um time, com uma equipe, começa a ampliar, começa daí, como a empresa já está mais capitalizada, ela começa a captar profissionais com mais experiência ou mais estrelinha no mercado, e ela valoriza mais o time novo do que o time antigo. E foi exatamente o que eu fiz. Eu contratei um time para aumentar, contratei pessoas mais experientes que iam me trazer números já prontos para dentro da minha empresa, e cometi o erro fatal de não valorizar quem já estava. Conversando aqui com várias pessoas que trocam ideias aqui comigo no meu perfil, eu já me deparei com muitas pessoas que viveram isso. Nossa, eu comecei nessa empresa desde o início e quando chegou na hora de eu crescer, de eu ganhar mais, colocaram uma pessoa no meu lugar e eu não fui valorizada. Então isso é um erro que eu sinto que ainda acontece muitíssimo comum, e isso acaba com a tua equipe, tu perde a tua equipe, que é o que eu tô vendo também acontecer com várias pessoas que hoje têm interesse na representação comercial, não se sentem valorizadas e resolvem trabalhar para elas mesmas. Quem aqui já se sentiu desvalorizado na empresa em que trabalha? Quem alguma vez já viveu esse momento ou está vivendo esse momento? Gostaria muito de saber. Sinais muito clássicos de desvalorização de pessoas, de talentos nas empresas. Baixa comissão e falta de recompensa para quem se esforça. Acontece demais isso. Quem é vendedor em empresas e trabalham numa equipe e a empresa institui uma política de só comissionar ou só bonificar se todo o time alcançar a meta. Pensa numa forma de tu desmotivar e valorizar os teus talentos. É pegar a régua e botar ela lá embaixo. Isso aí, para quem performa, é um crime. Então, são coisas assim como baixo comissionamento, o cara vende muito, tá vendo que a empresa tá ganhando com aquela venda que ele tá fazendo e ele não é comissionado, ele só é comissionado se atingir a meta. Ou ele recebe um comissionamento que ele conhece os custos da empresa, ele já tá lá dentro, ele já tá vendo que aquilo ali não é compatível com o que ele tá entregando. São essas coisas essas coisas de desvalorização que começam a minar a cabeça do vendedor e a performance dele começa a fazer assim. Por quê? Porque ele não está sendo valorizado, ele não está sendo compensado pelo esforço dele. Pressão demasiada. Isso é uma outra coisa que é uma grande desvalorização. O cara às vezes já tá dando tudo dele, ele já tá na potência. É a empresa às vezes que não tem preço, é a empresa às vezes que não tem entrega, e o cara tá na potência e ele mesmo ele já estando na sua potência, a empresa vai lá e faz aquela pressão. Pressão não é uma coisa ruim, tá? Eu não tenho nada contra a pressão, mas a pressão ela não pode ser uma pressão excessiva e ela não pode ser uma pressão burra. Porque pressão por pressão é burrice, tu tá desvalorizando o teu cara que já tá na luta, tu tá desvalorizando o teu vendedor, a tua vendedora que já tá ralando, já tá na luta. Isso, a pressão quando ela erra o ponto, ela sai da zona da motivação, do incentivo e ela entra na zona do abuso. E isso daí é extremamente desmotivador, isso aí é extremamente contraproducente. São outros gatilhos que eu chamo que são gatilhos de burrice total, porque não levam ao aumento da venda, levam à frustração da tua força de vendas, dos teus talentos. E por último, o sinal mais
clássico da desvalorização é quando tu não é recompensado no final pelo teu esforço. Isso mata o espírito do cara de vendas e ele começa a olhar para os lados e as empresas perdem os seus talentos. E elas perdem os seus talentos para outras empresas que muitas vezes vão cometer exatamente os mesmos erros, ou o cara começa a pensar e começa a se valorizar e começa, opa, será que eu não consigo fazer isso sozinho? Será que eu não consigo ganhar mais se eu estiver sozinho e for dono do meu tempo e da minha vida e da minha carreira? O preço de tu não ser valorizado é alto. Tem um problema muito grave quando um vendedor não é valorizado na empresa e ele não consegue fazer essa olhada para os lados de que, quem sabe, eu posso ir sozinho. É ele achar que o valor dele é esse mesmo, que ele não tem esse valor para ganhar mais. E daí ele fica estagnado, e daí ele não sai do lugar. Isso é o maior crime que pode ser feito com um profissional. É ele não conseguir dar o pulo do gato até um determinado ponto da carreira dele, ele para de se desenvolver e daí ele começa a acreditar que ele não tem esse valor mesmo. E daí ele continua ganhando pouco, ele continua estagnado, ele não empreende, ele não se permite crescer. Então, o problema da falta de valorização, o maior é esse, é tu acreditar que realmente aquilo ali não é pra ti, que o teu valor é esse, que tu vai ter que caminhar junto com uma equipe medíocre, que tu só vai ganhar bônus se todo mundo ganhar, e aí aí que é aquela coisa, o cara começa até a concordar que ele não tem valor, e é isso que não pode acontecer, porque tu tem que acreditar. Se tu não acreditar em ti mesmo, se tu não acreditar no teu valor, ninguém é que vai acreditar. É como dizia minha mãe, ninguém vai bater na tua porta para te oferecer nada. A gente tem que ir à luta. Bom, aí o que acontece? Tu perde as oportunidades, porque como tu já não está mais acreditando no teu valor, às vezes as oportunidades podem aparecer, mas tu já tá tão achando que é só aquilo ali mesmo, tu tá tão desmotivado, que daí tu joga a culpa em todo o universo, menos no fato de que tu tem que te mexer. Daí é a estagnação, é a desmotivação, é o desgaste, e isso aí vai corroendo o espírito do vendedor. Quantas vezes vocês não encontraram aqui vendedores de muito talento, de muita capacidade, mas que parece que o cara não tem mais força para querer uma coisa diferente? É isso, o espírito dele foi afetado pela desvalorização. Quantas pessoas aqui já se sentiram que estavam dando muito e recebendo pouco? Essa máquina de moer carne, eu chamo de máquina de moer carne, é tu pegar um talento e tu fazer isso com esse talento, é tu acabar com ele, sabe? É tu pagar pouco e o cara acreditar que é pouco e fica aquele ciclo de se vender barato e de ganhar menos do que se merece, que eu tenho certeza que algumas pessoas que estão aqui assistindo essa live já se deram conta e querem cair fora dessa máquina de moer, porque é uma máquina de moer. Moer espírito, moer ambição, moer fome por ganhar mais. O que é tu te dar conta do teu valor? É tu juntar o que tu sabe com a tua entrega. No momento que tu te der conta que, opa, só um pouquinho, eu já sei esse tanto e eu já tenho a consistência dessa entrega, eu consigo ter mais valor, eu consigo vender isso que eu sei e isso que eu entrego por mais. Vou contar uma outra história. Agora não é minha, é uma história de uma amiga minha. Uma história bem recente. Ela compartilhou essa história dela comigo justamente por eu estar nesse meu projeto de trazer pessoas e qualificar pessoas para representação comercial. E o que está acontecendo com ela? Ela trabalha numa empresa já há muitos anos não, 5 anos,
indo super bem, sendo super valorizada, participando de várias feiras. Ela trabalha com definição de produto para importação, então ela faz feiras na China, na Turquia, Vietnã. Esse é o trabalho dela, trabalho super bacana de desenvolvimento de produto para trazer produtos para o Brasil. E ela estava em love com essa empresa onde ela estava trabalhando. Super bem remunerada, super valorizada, com bastante perspectiva de crescimento. Só que daí o que acontece com ela? Ela tinha acesso direto à diretoria da empresa, então ela estava voando, ela estava conseguindo se reportar direto com os tomadores de decisão. Houve uma modificação na hierarquia e no formato do organograma da empresa e colocaram uma gerente acima dela. E assim, ó, gente, é a vida corporativa, né? Assim como às vezes tá tudo bem, a coisa desanda. E essa gerente corporativa começou a cortar as asinhas dela e começou a cortar as asinhas dela em coisas pequenas. Olha como às vezes detalhes pequenos ferram com a vida de uma pessoa quando ela tá trabalhando numa empresa. Tipo assim, de não deixar ela definir a época que ela tira férias, de começar a não deixar, por exemplo, ela fazer o híbrido, o trabalho híbrido, que para ela é um valor muito grande, trabalhar metade em casa, metade na empresa. Isso aí é uma coisa que tem algumas empresas que estão tendo dificuldade em entender que o mercado mudou muito e o trabalho híbrido muitas vezes ele é positivo dependendo do tipo de atividade que tu exerce, né? Então começou a pegar no pé dela em coisinhas pequenininhas que não tem nada a ver com a super entrega que ela faz para a empresa. E ela entrega muito, ela é uma profissional sensacional. O que acabou acontecendo? Ela começou a olhar para os lados, porque ela começou a ficar infeliz na empresa onde ela trabalha. Olhando para os lados, ela prospectou uma representada. E ela veio falar comigo: Simone, socorro, eu não sei ser representante e essa empresa que gosta de mim me ofereceu uma representação e eu preciso me qualificar como representante. Eu falei: nossa, vem pra minha turma, vamos resolver esse problema. Esse é o problema mais fácil de resolver, porque tu já tem o mercado, tu já conhece e tu já tem até uma oferta. Então, o que está acontecendo hoje com ela? Hoje ela está trabalhando no sentido de se qualificar para poder fazer o desembarque dela da CLT e abrir a empresa dela de representação. Então é isso que acontece. Quando tu não é valorizado, como é o que aconteceu com essa minha amiga, aconteceu isso. Ela começou a olhar para os lados e começou a se dar conta que ela valia muito mais e que o mercado lá fora valoriza muito o trabalho que na empresa onde ela está trabalhando hoje já não estão mais valorizando. Então hoje ela realmente está começando a se preparar para enfrentar um outro desafio, que é o desafio de ser dona da empresa dela, e com certeza vai ganhar muito mais. Já bati um papo com ela até já fez umas contas e rapidamente ela se deu conta que ela tem muito mais futuro e muito mais possibilidades de ganho sendo dona da empresa dela. E é isso que faz as pessoas buscarem outros caminhos, né? Uma pessoa acabou de dizer que aconteceu bem parecido comigo também. Exatamente. Então, quando a gente guarda e cuida do valor que a gente sabe que a gente tem, que a gente não deixa isso entrar dentro e contaminar a nossa cabeça, o valor que a gente tem, o que acontece? As coisas surgem, a gente tem que estar aberto. Claro, temos que nos qualificar para isso, mas vamos olhar para os lados, gente, vamos olhar para o lado porque tem coisa melhor. Tem coisa melhor. Assim como tem coisa melhor dentro da própria carreira de representação. Mesmo quem já é representante e já está exercendo representação, a gente tem que estar sempre olhando para o lado, porque tem sempre representadas que podem nos remunerar melhor, que podem abrir mais o nosso campo de atuação. Então, estar alerta e sempre em estado de valorização do nosso passe. Tá? E o que faz com que o profissional tenha valor e também consiga
passar para o mercado a percepção de que ele tem valor, porque são duas jogadas, né? Ter e parecer que tem, né? São duas coisas que a gente tem que trabalhar. É juntar a nossa preparação, investir na nossa capacidade, mais o que a gente consegue entregar. E na hora de prospectar novas representadas, quando tu já tá no mundo da representação, o que acontece? A gente tem que saber também se vender e se valorizar, negociar, bem negociado o nosso passe. Mas isso aí a gente aprende. Mais uma vez eu quero renovar o convite para que vocês participem e se inscrevam no link lá na minha bio, participar da jornada Rap 10K, que é nessa jornada, quando a gente começar, que eu vou mostrar todas as ferramentas que você pode adquirir para se transformar num representante de muito, muito sucesso e valorizando o teu passe, tá? Bom, clicando no link e também entrando no grupo lá do meu WhatsApp, eu vou mandar todo o resumo dessa live que eu tô fazendo aqui na busca da valorização. Beleza, pessoal? Então se inscrevam lá na minha bio. Obrigada e lembrem de sempre tomar o controle da vida de vocês na mão de vocês e não esperar que outros o façam. Participação do meu amigo Marcos aqui, que acabou de entrar, vou ler o que ele colocou. Temos que cuidar com pessoas em todas as esferas. Na representação isso também acontece. Gerente e supervisor nem sempre dão de mocinhos. É que não existe mocinho, né, Marcos? Essa é a grande verdade. O mocinho da nossa história tem que ser a gente, o herói da nossa história é a gente. É a gente que tem que buscar a nossa valorização. Se a gente ficar esperando o que venha de fora, a gente vai esperar sentado e ainda não vai ser atendido. Leiação. Não entendi isso que tu escreveu agora, mas entendi a tua mensagem. É exatamente. Só que quando a gente tem o espírito empreendedor e o representante tem o espírito empreendedor, é ele que está no comando. É ele que tá ditando as regras e não mais quando a gente trabalha para alguém. Quando a gente trabalha pra gente mesmo, é a gente que dá o preço. Beleza? Pessoal, muito obrigada. Peguem as rédeas da vida de vocês e muito boa sorte. E espero vocês amanhã, que amanhã tem live de novo. Vai ser outro assunto de muito interesse de quem tá interessado na carreira de representação comercial. Beleza? Um grande beijo e até amanhã, tudo de bom. Um grande abraço. Mas um líder tem que ajudar e não perseguir, tá certo? Abraço, tudo de bom.